Olá a todos, todas e todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, nesse nosso processo formativo, né, trabalhando um pouquinho aqui os nossos conceitos, né, e conteúdos, né, sobre os nossos planos de aula. Bom, eu sou o professor Valdir Silva, sou branco, né, bem branquinho, cabelos e olhos castanhos claros, uso óculos. Hoje eu estou com uma camiseta azul, né, e uma malha cinza claro, e como sempre estou à frente aqui de uma estante com livros e alguns objetos, né, hoje mais bagunçado do que o normal, os livros, porque eu estou fazendo uma reorganização aqui dos livros, reorganizando por assuntos, né, para que a gente facilite aqui o nosso processo aí de pesquisa e procura do nosso material enquanto professor, pesquisador, né, precisamos ter materiais aqui disponível para a nossa utilização. Bom, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação para hoje, a nossa intencionalidade aqui de apresentação, né? Hoje nós estamos trabalhando aqui com a formação de professores, né? Com o material do Aprender Sempre, né? O currículo, né? O componente curricular é matemática no ensino médio. Nós estamos tratando da SA6, né? Volume 2, da etapa, parte um, hoje, 17 de novembro de 2022, quase já chegando ao finalzinho do nosso ano letivo aqui de 2022. Bom, dando continuidade ao processo, para quem precisa, né, do material, né, do caderno do Aprender Sempre e outros materiais, né, do ensino médio, pode acessar o QR Code, né, que está aparecendo aí para vocês, ou clicar aqui no link aqui do ensino médio, né, e vocês serão direcionados aí ao material para utilização em nossas formações e em sala de aula também. Bom, o nosso roteiro formativo do quarto bimestre também está disponível pelo QR Code e pelo link aqui, pelo botão aqui do link de formação. Sempre que necessário, podem consultar que o nosso plano do quarto bimestre está todo elencado aí no roteiro formativo de vocês. Bom, o objetivo de hoje, né, o que nós traçamos aí, a intencionalidade da nossa formação de hoje, né, é revisitar um pouquinho o cronograma, né, para a gente estruturar esse quarto bimestre aí com as ATPCs, né, discutir um pouquinho da relação entre o raciocínio lógico, ou seja, dar prosseguimento à nossa conversa do raciocínio lógico e, consequentemente, do raciocínio lógico matemático, né? Juntando aqui um item importantíssimo que é as funções executivas aqui para o nosso processo de ensino e aprendizado, né? Refletir um pouquinho sobre a importância dessas funções executivas, né? No contexto da aprendizagem, do aprender sempre aí de matemática, né, identificando possíveis relações aí com as nossas atividades e análise de nossas atividades. Vamos então para o nosso primeiro momento formativo, né? Vamos falar um pouquinho das estruturas. Então, nós estamos hoje trabalhando a SA6, volume 2, parte um, né? Vamos falar um pouquinho de raciocínio lógico e funções executivas, né? Esta parte um também tem uma pílula, né, que será gravada, né, pelos nossos professores e estará disponível para vocês. Então, toda a nossa formação ela é estruturada, né, em transmissão de etapa da parte um, que é uma parte mais conceitual, né, trazendo elementos do aprender sempre também, das atividades, depois
uma pílula aqui somente com as atividades indicando onde, né, esse conceito teórico aparece aí dentro das nossas atividades, ou como nós poderíamos lidar com eles aí dentro das nossas atividades. Nós temos aqui a parte 2, né, que é a transmissão de etapa, né, que vai fazer um aprofundamento ou trazer uma nova perspectiva aí em referência à transmissão de etapa da parte um, sempre falando aqui neste canal sobre o ensino médio, né? E para quem precisa acessar, né, para que vocês possam acessar o nosso material todo gravado no Centro de Mídias, né, pode ir diretamente pelo site centrodemídias.educacau.sp.gov.br, né, ou acessar pelo QR Code que está aparecendo para vocês, e quando chegar na tela, vocês podem procurar lá as nossas formações que são realizadas de quinta-feira, então pode procurar pelas datas, pelos títulos, né, pelas áreas, fiquem à vontade aí para explorar o Centro de Mídias, né, que é um canal disponível para nos auxiliar nesse processo e nessa condução das atividades com os nossos estudantes. Bom, pensando, né, nesse processo de reflexão, pensando nesse processo de discussão com os nossos pares, né, faço uma sugestão aqui de discussão, de reflexão para vocês, né, tanto das áreas de matemática como das outras áreas de conhecimento, né, perguntando a vocês o que vocês conhecem sobre as funções executivas. Talvez vocês não conheçam com esses nomes, mas vocês conheçam como a parte de atenção, a parte de percepção, de memória de trabalho, né, que é memória de curto prazo, né, da flexibilidade cognitiva, né? Mas então, o que que vocês conhecem e também como vocês utilizam, né, esse processo das funções executivas nas atividades para que tenhamos uma percepção e um processo mais significativo aos nossos estudantes. Bom, então, feita esse processo de reflexão, que vocês podem aí pausar, né, a formação de vocês por uns 5 minutinhos, fazer a discussão. Retomamos, então, agora, no segundo momento, vamos falar um pouquinho dessa relação, né, das funções executivas com o raciocínio lógico. Então, vamos trazer aqui, como eu disse, na questão para vocês, um pouquinho sobre a atenção, a percepção, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Porém, antes de iniciarmos, né, antes de entrarmos definitivamente nas funções executivas, vamos recordar um pouquinho, né, o que nós falamos sobre, né, a construção, né, e a estrutura do raciocínio lógico matemático, porque tem tudo a ver com as funções executivas, a construção do raciocínio lógico. Então, nós discorremos que, né, lá nas formações anteriores, nós discorremos que a construção do raciocínio lógico, ela parte do momento em que nós nos deparamos com um problema ou uma atividade, né, quando nós visualizamos esse problema, quando nós fazemos a leitura, né, dessa atividade, né? Então, o que que acontece, né? Quais são os mecanismos e o que que acontece dentro do nosso cérebro, né? Para que a gente possa processar essas informações e chegar ao resultado, né? Então, na construção do raciocínio lógico, nós falamos um pouquinho para vocês que na leitura, né, nós já começamos a ter as ideias e pensamentos, e essa ideia e pensamento, ela forma uma imagem mental. Dessa formação da imagem mental, nós passamos pela percepção do todo, nós enxergamos esse todo. Por quê? Porque por meio desse todo nós conseguimos elencar e conseguimos resgatar
conteúdos e conceitos necessários para que nós possamos planejar, né, o desenvolvimento dessa atividade e, consequentemente, pensar na comunicação e representar essas nossas ideias e pensamentos com esse processo de resolução, né, por meio de representações verbais, né, de representações escritas, pictóricas e outros processos. Lembrando que no processo de percepção, quando nós fazemos o resgate, né, dos conceitos e conteúdos necessários para que nós possamos criar o nosso plano de ação, né, nós estamos consolidando os conceitos anteriores, né, assimilados, e nós estamos abrindo caminho, né, para o aprendizado, né, e para a concepção deste novo conceito que nós estamos trabalhando e de novos conceitos que nós teremos nas próximas fases, nos próximos níveis em que estaremos inseridos. Bom, dito isto, nós temos que, né, todo o processo de construção do raciocínio lógico, ele permeia, né, e se utiliza das funções executivas para que nós possamos ter um processo de ensino e aprendizado. Então, quais são os elementos, os aspectos importantes aqui das funções executivas, né, relacionados ao processo de ensino e aprendizado, que nós devemos dar mais atenção? Um deles é justamente esse ponto, né? A atenção. Por que a atenção? Porque nós precisamos da atenção, né, para que nós consigamos processar todas essas informações, né, que estão chegando aqui no nosso cérebro. Então, quando nós falamos de atenção, nós também temos que falar, né, dos distratores, né, que estão à nossa volta. Então, nós temos distratores a todo momento, nós temos o sinal que toca, as pessoas que estão andando fora da sala de aula. Se a nossa janela dá de encontro ali com a rua, a gente tem os distratores lá dos transeuntes, dos carros, dos barulhos. Nós temos os distratores, que são os nossos colegas que estão ali ao nosso lado, ou conversando sobre um processo ali das atividades, ou que estão pedindo informação ao professor, à professora naquele momento. Então, são várias situações de distratores externos que nós temos, e nós também temos distratores internos, né, que nos atrapalham aí no momento de atenção. Alguns desses distratores, né, são o sono, né, a atenção aí em relação ao sono, a alimentação. Nós precisamos do processo de alimentação ao acordar para que a gente possa ter energia, né, e trabalhar aí as necessidades fisiológicas, né, do nosso corpo, né? Nós temos os processos aí emocionais, né, que estão à nossa volta a todo tempo, né? E temos os processos aí, né, internos, que são, né, de fatores fisiológicos, né, de disfunções fisiológicas, né? Então, esses são alguns pontos dos distratores que nós precisamos dar atenção. Ponto. Resumindo, né, esse processo, excluindo, então, esses processos de distratores, né, a atenção é o processo, né, principal para que a gente possa, por meio das nossas faculdades, do que nós já temos de experiência, associar o que nós estamos vendo com o que nós já trabalhamos, para que a gente possa trabalhar esse processo novo que está chegando. Bom, então nós precisamos ter um foco atencional aí na atividade, né? E esse foco atencional,
né? Ele nos direciona para os outros elementos, né? Pensando aí na distribuição dos outros elementos, ele nos posiciona aí aos outros elementos, como é o caso da percepção, né? De trabalhar esse processo de percepção, não só da atividade, como nós falamos na construção do raciocínio lógico, né? Que é aquela percepção de perceber o todo da atividade, né? De perceber o processo que nós temos, né, de resgatar conteúdos, né, para o plano de ação e, consequentemente, para a representação do nosso pensamento, mas a percepção, em geral, em termos de sabermos nos situar no local onde estamos, né, ou é, nos espaços educacionais, por exemplo, a sala de aula é um dos espaços educacionais e nós já estamos acostumados com a sala de aula, então nós já temos uma intimidade com esse processo. Se nós sairmos da sala de aula e irmos para uma praça pública, nós temos um comportamento diferenciado e a percepção nos traz essa forma de comportamento diferenciado. Nós temos um processo, né, de estarmos em visita a uma instituição, né, que está nos acolhendo, então nós também temos uma forma de comportamento em relação, né, à casa em que estamos visitando. Então, a função de percepção, ela também nos traz um processo, né, que nós podemos chamar que é um processo aí mais restritivo, né, para que a gente possa, né, mediante a oportunidade que nós temos, utilizarmos essa percepção da melhor forma possível. Bom, partindo para o princípio, né, da percepção como instrumento para a construção do raciocínio lógico, então nós temos sim toda aquela parte da percepção do todo da atividade do problema, para que a gente possa resgatar conteúdos e conceitos para executar aí nosso plano de ação e automaticamente esse plano de ação nos trazer aí a resolução, né, os caminhos para a resolução, né, em se tratando aí que nós tivemos que tomar uma decisão para verificar quais caminhos nós iríamos seguir, que nós iríamos escolher aí dentre vários outros caminhos que nós elencamos mentalmente. Bom, saindo da percepção, nós vamos aqui para a memória de trabalho, né? A memória de trabalho é a nossa memória conhecida como memória de curto prazo, e é a memória, né, que faz a transição para a memória, né, de longo prazo, para as memórias que nós vamos requisitar durante muito tempo na nossa vida, né? Então, esse processo de memória de trabalho, ele é fundamental para o processo cognitivo, para que nós possamos ter uma construção e uma evolução cognitiva, né? Pensando no dinamismo, né? E na importância e na ferramenta que é a nossa memória de trabalho. Bom, qual é a função da nossa memória de trabalho? Armazenar temporariamente informações que nós vamos necessitar para dar seguimento a uma atividade, a uma resolução de um problema, ou até mesmo para que nós possamos nos recordar do que nós lemos no parágrafo anterior. Então, veja como a nossa memória de trabalho tem uma função importantíssima dentro do processo de construção do conhecimento, né? Que é reter aquela informação por um espaço de tempo para que nós possamos nos
recordar, associar ao que nós lemos anteriormente, nos parágrafos anteriores. Podemos armazenar essas informações para relacionar com outros elementos em que nós já estudamos, em que nós já trabalhamos. Então, a memória de trabalho ela é fundamental para que a gente possa armazenar, fazer uma entrada e através e por meio de novas informações, associá-las e dar uma resposta ou analisar e dar seguimento a uma construção, a um plano de ação. Logo, a memória de trabalho ela é toda significativa quando nós estamos falando em cálculos mentais, quando nós estamos falando no processo de atenção, de percepção, de registro, né? E principalmente quando nós estivermos pensando no processo de construção do conhecimento e relacioná-los aos outros processos em que nós já estamos trabalhando. Então, a memória de trabalho ela tem um significado muito importante para a construção do nosso raciocínio e para o caminho da memória de longo prazo, né? Então, junta-se aí, né, a atenção, junta-se o processo de percepção, né, para que a gente possa, utilizando a memória de trabalho, né, dar vazão aí ao que nós pensamos, ao planejamento, à tomada de decisão e, consequentemente, à resolução da atividade do problema proposto ou de qualquer outra ação que nós precisemos tomar, não só no meio acadêmico, como no meio social e profissional em que nós estamos inseridos. Bom, partindo do princípio que nós temos uma atenção, que nós temos uma percepção, a memória de trabalho nos auxilia aí nesse processo, né? Como que, né, nós conseguimos voltar para o início desse processo e reanalisar ou rever os conceitos utilizados, né, para que nós possamos determinar novos caminhos, outros caminhos, né, para que nós possamos rever se cometemos algum equívoco, né, consequentemente, trazer novos elementos aí para aquela atividade ou problema em que nós nos deparamos, né, a responsabilidade da flexibilidade cognitiva que nos dá que nos faz com que percebamos algo que não está coerente e que faz com que nós voltemos lá para o processo inicial e refaçamos todas os nossos caminhos, as trajetórias, inclusive voltando para a parte de percepção, lá para a formação da imagem mental, para a percepção, verificando se teria outros conceitos e outros conteúdos que eu poderia utilizar para outro caminho em que eu estou tomando, e assim verificar o resultado final, né, a proposta do resultado final. Logo, sempre que nós cometemos um equívoco e precisamos consertar, ou temos dúvidas e precisamos rever, nós estamos usando o nosso processo de flexibilidade cognitiva, né, que vem num processo de amadurecimento aí das nossas funções mentais, né? Então, nós precisamos aí trabalhar esse processo todo, né, dentro das funções em que nós estamos. Então, nós trabalhamos aqui a atenção, a percepção, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva, e precisamos, antes de ir para a terceira etapa, lembrar o seguinte: esses processos são processos mentais complexos, né? E nós estamos levando em conta aqui que não há nenhuma interferência
física, biológica nesse processo para que essa construção toda ocorra, né? Em casos de, né, alguma dinâmica diferente do processo de construção mental, nós temos outros artifícios, né, para que nós possamos trabalhar essa construção do raciocínio lógico de forma mais eficaz, levando em conta, né, caso a caso, os processos aí e o indivíduo com o qual nós estamos trabalhando. Bom, embasado, então, esse processo, né, de funções executivas para a construção do raciocínio lógico, vamos aqui para o nosso terceiro momento, nas atividades do Aprender Sempre, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre esses processos em relação às atividades. Bom, vamos trazendo aqui da primeira série do ensino médio, né, na unidade temática de álgebra, né, volume 2 da primeira série da SA6, né, e o descritivo dessa habilidade, ele diz aqui para a gente resolver e elaborar situação-problema que possam ser representadas por sistemas de equação de primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-las utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. Então, ele traz um recurso para a gente trabalhar aí no plano cartesiano, né? E ele traz aqui, né, o objeto de conhecimento, que são os sistemas de equação de primeiro grau, né? Resolução algébrica e representação gráfica, né? E ele traz processos cognitivos, se a gente pensar na taxonomia de Bloom, lá com resolver, elaborar, interpretar e utilizar. Bom, aqui nessa atividade, ela diz o seguinte para a gente, né? Que Maria pediu, né, em uma lanchonete, um salgado e um suco e pagou R$ 6 pelos dois itens. Tá. Então, a primeira pergunta, quanto Maria pagou por cada um deles? Podemos dizer que cada um desses itens custou R$ 3 e por quê? Então, olha só, quando o nosso estudante está fazendo a leitura desta atividade, né, as ideias mentais, né, e a imaginação já criou a imagem mental, ele já está buscando lá os conteúdos e conceitos necessários para que ele possa desenvolver esse processo. Então, ela já está dando uma atenção aí, ela tem que ter uma atenção para esses dados que o problema está trazendo para a gente. Ela faz a percepção aí, está resgatando conceitos, aí ela está utilizando a memória de trabalho para trazer esses conceitos, e assim, né, por meio do plano de ação, né, elaborar aí uma comunicação e uma representação deste item da atividade. Então, pode ser sim, né, que cada um custou R$ 3, né? Então, ela vai elencar essa dinâmica aí, que cada um pode ter custado R$ 3, mas pode ter custado outros valores que, em conjunto, também geram o valor de R$ 6, né? Então, ele determina aqui no B que para montar a equação, né, pensando em x e y como salgado e suco, então x mais y daria R$ 6. Então, ela também já faz todo esse processo, e ele pede para que a gente possa verificar, o estudante possa verificar dentro dessa situação outros possíveis valores inteiros aí dessa situação. Então, como pudemos perceber, ela usou todo aí um foco atencional, o processo de percepção, e o processo de percepção, tanto quanto pensando nas funções executivas, como pensando na construção do raciocínio lógico, né? Pensou na comunicação e na representação e fez a resolução deste problema. Caso tenha chegado em algum valor diferente ou algum valor
algum equívoco no processo de pensamento, nós precisamos entender qual foi esse equívoco e em que parte da construção se originou esse equívoco, para que a gente possa auxiliar o estudante no processo de construção estruturado aí desta atividade. Bom, para a segunda série, né, volume 2 da SA6, né, nós estamos trazendo aqui uma temática de geometria e medidas, que diz que nós temos que resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com ou sem apoio de aplicativos de geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou composições de polígonos que podem ser utilizados em ladrilhamento, generalizando padrões observados. Se nós observarmos esse descritor dessa habilidade, né, em relação aos exercícios propostos para eles, são exercícios que, em muitas vezes, nós temos o menor percentual de acerto dentro das atividades em que nós desenvolvemos com os alunos. Né? Neste caso, é um caso menos complexo para trabalhar, né? Então, ele fala aqui que em um dos itens de uma prova de matemática, né, apresentou-se, né, um quadrado circunscrito num círculo, né, e ele pede para que se calcule, né, a região da área branca, né? Então a gente já tem a imagem mental formada, né? Ele já teve a atenção aí, fez a leitura, criou a imagem, né, mental que é necessária para que ele possa fazer a percepção. Então ele já tem todo esse processo, ele precisa resgatar aqui o que é a área do quadrado e o que é a área, né, da circunferência, né, e, consequentemente, retirar a área da circunferência do quadrado. Então, olha só quanto que ele está utilizando de foco atencional, né? A memória de trabalho está aqui operando totalmente, uma vez que ele precisa ter a área do quadrado para poder fazer a retirada da área do triângulo, da circunferência do círculo, e assim chegar à conclusão. Ou seja, além de todo esse processo, nós também estamos utilizando aqui um item que nós já comentamos nas fases anteriores, nas formações anteriores, né, que é o processo mental de cálculo de dupla entrada, né, onde a gente precisa ter uma entrada inicial, no caso aqui a área do quadrado, para que depois a gente possa, com base na área do círculo, retirar essa área da área do quadrado para que nós cheguemos aí à solução. Bom, e para o terceiro ano, a terceira série, né, do ensino médio, volume 2, SA6, também trazemos uma atividade de geometria e relações, né, onde o descritor diz que nós precisamos saber usar de modo sistemático sistema de coordenadas cartesianas para representar pontos, figuras, relações e equações, e saber reconhecer a equação da reta, o significado de seus coeficientes e as condições que garantem o paralelismo e a perpendicularidade entre as retas, né? Então vamos lá para a atividade, né? Ele faz aqui na atividade 1, ele fala sobre os quadrantes, ele explica sobre os quadrantes, né? Ele denomina aqui o eixo de x e y, né? Posicionando o aluno em abscissas e ordenadas, né? Ele fala do ponto de origem do plano cartesiano e também fala da relação aí dos pares ordenados x e y, né? Então, olha só, um processo atencional todo que está sendo utilizado aqui pelo aluno, enquanto ele faz aqui a leitura da atividade 1, né? E, consequentemente, essa leitura, essas informações aqui são informações iniciais para que ele possa seguir na atividade. Então, aí o problema diz assim: agora que você relembrou as características do plano cartesiano, escreva as coordenadas de cada ponto do plano a seguir. Ou seja,
ele já nos deu aqui um caminho, né, de toda a fase lá do processo de construção do raciocínio lógico e das funções que nós estamos tratando, né, das funções executivas, lembrando que, né, ele faz essa imagem toda, olha, ele já tem uma imagem mental, então no enunciado, né, ele já resgatou, ele está resgatando alguns conceitos, já tem dicas de alguns conceitos em que ele vai precisar resgatar para o desenvolvimento dessa atividade, né? E a atividade consiste em que eu, por meio daquilo que eu conheço, né, desse plano cartesiano aí dos pontos, que eu determine, que eu descreva as coordenadas de cada ponto, né? Novamente, nós temos todo um processo aí, o nosso processo de memória de trabalho está funcionando a todo momento. A flexibilidade cognitiva, ela está em alerta para que a gente possa conferir aí o que nós temos de processo de correto ou de equívoco, né, ou de dúvida em que nós temos. Nós temos aqui uma atividade de dupla entrada, em que eu preciso verificar o item X para que eu possa determinar o valor em Y, né? Então, olha a memória de trabalho aí no ponto A, né? Para X igual a 1, então eu já tenho X igual a 1, então Y também vai ser igual a 1, então eu tenho 1 e 1, né? No ponto B, eu tenho aqui para o X igual a 3 e o Y está lá no zero, né? Então, eu tenho lá no meu processo 3 e 0, né? Então, ele faz essa representação específica, né, desse plano cartesiano, desses pontos, né, que envolveu todos os processos que nós falamos de funções cognitivas, né, de funções executivas, e também todo o processo de construção do raciocínio lógico e do raciocínio lógico matemático, para que ele pudesse prever os próximos passos e os próximos elementos, né? Então, é importante que nós, professores, tenhamos acesso e conheçamos essas dinâmicas, né? E esses elementos que fazem parte da construção do conhecimento, para que nós possamos cada vez mais auxiliar nosso estudante na construção e na reconstrução de algum elemento, de algum equívoco aí no processo de construção do raciocínio lógico e das estruturas lógicas, né, desenvolvidas aí ao longo dos anos, né? Bom, vamos terminando aqui a nossa parte conceitual em relação às atividades do Aprender Sempre, né? Como sempre, nós trazemos aqui, professor, a sugestão de desdobramento para que vocês possam, né, analisar a sequência de atividades da SA3 na ATPC, né, volume 2, parte 2 do Aprender Sempre, pensando nas habilidades essenciais, né, que precisam ser desenvolvidas, nos objetos e objetivos matemáticos que precisam ser ensinados, disponibilizados aos estudantes, né? Pensando nas atividades propostas do Aprender Sempre e pensando na elaboração de atividades quanto aos processos lógico-matemáticos, como que nós podemos, né, trabalhar essa situação e favorecer de forma significativa a construção do raciocínio lógico e o processo com os nossos estudantes, né? Sugerimos também, né, identificar as possíveis causas das fragilidades, né, relacionadas às estruturas lógicas, né, para que a gente possa realmente efetivar o processo, né, de ensino e aprendizagem. E precisamos construir aí planos de ação, né, que proporcione o desenvolvimento das habilidades, né, das sequências da atividade do Aprender Sempre, sempre buscando a melhor alternativa metodológica, né, para o momento em que nós estamos, para cada sala em que nós estivermos,
desenvolvendo a atividade, né, e sempre pensando em quais parâmetros, né, que servem de referência para o nosso processo avaliativo, né? Então, hoje nós estudamos, né, revisitamos os cronogramas e as estruturações das formações do Aprender Sempre. Nós discutimos a relação do raciocínio lógico matemático e as funções executivas para o desenvolvimento das estruturas, né, do processo educacional. Nós refletimos sobre a importância das funções executivas no processo de ensino e aprendizagem de matemática e analisamos algumas atividades do Aprender Sempre, focando aí nas possibilidades do trabalho e da estruturação das funções executivas. Como sempre, seguem as referências para que vocês possam, né, se utilizar sempre que necessário. Conte para nós, professor, o que vocês estão achando da nossa formação. Esse momento de interação é importante para que a gente possa estruturar aí o processo, né, de construção das formações com vocês, né? Agradeço aqui, né, já o momento formativo com vocês, né? Vou compartilhar aqui a minha tela para que nós possamos nos ver e nos identificar aqui de forma melhor. Uma boa formação para vocês, né? Uma boa estruturação das atividades nos ambientes educacionais, né? Nos espaços educacionais. Fiquem bem e até o próximo encontro. Obrigado.